Olá pessoal, esse é o Céu da Semana, nossa análise periódica que observa os movimentos astrológicos, os nossos aspectos, ingressos, configurações, a nossa companhia de engenharia de tráfego celeste, a nossa CT do céu, de 16 a 22 de março, com uma margem aí anterior da semana que começou já dia 14, com um eclipse lunar total em Virgem, também período aí de Mercúrio retrogradando, né? Ingressos aí acontecendo, Sol chegando em Áries, equinócio de outono, discorreremos detalhadamente dessas pautas. Boas-vindas a quem chega, boa madrugada, boa manhã, boa tarde, a quem assistirá ao longo da semana também, né? Então, fazendo aí um apanhado dos movimentos mais intensos astrológicos da semana e também do que pode envolver respectivos mapas em geral, né? Então, fazendo aqui um apanhado, vamos já começando pelo visual do eclipse lunar total, né? O eclipse lunar é quando a Lua tem o seu breu coberto pela sombra da Terra, a Terra no meio do Sol e da Lua, né? Então a gente consegue visualizar, por exemplo, por algumas figuras. Hoje é o dia das figuras, hoje é o dia das figurinhas. Olha só, Terra no meio da Lua e do Sol, né? Eclipses acontecem semestralmente, dois a cada quinzena. Então nós teremos um dia 29, um eclipse solar em Áries, e teremos também dois eclipses em setembro também, novamente, um por peixes, outro por Áries, né? Perdão, um por Virgem e outro por peixes, né? Tanto eclipse, né? Então são 4 por ano. E nós tivemos um lunar total em Virgem, um eclipse, quem viu, né? Quem conseguiu ver, né? Aliás, boas-vindas a quem chega, boas-vindas a quem nos assiste, Mariana, Juliana, psicóloga, Mônica, tarô, galera que vai chegar ainda. Então, o eclipse. Boa noite, Juliana. Madrugou para ver? Eu tentei, né? Eu vi o comecinho, mas depois as nuvens começaram digamos, embaçar o visual. Mas foi impactante para quem viu, né? Foi impactante. Então, o eclipse lunar total, o eclipse lunar, ele é isso. O eclipse ele tem relação com o eixo nodal, né? Então, quando é uma margem, olha só aqui uma outra imagem de um eclipse lunar, né? Quando a Terra está no meio do Sol e da Lua, tá? Então vale essa referência também, né? Então o eclipse lunar total é uma lua cheia mais exata. Olá, Mônica, olá, Cris. O eclipse lunar total, ele tem essa correlação porque é uma lua cheia mais exata, né? Tanto é que a gente tem né, a lua ocultada pela sombra da Terra, né? Então, no eclipse solar é a lua que entra no meio da Terra e do Sol, ok? Então, no eclipse lunar é a Terra ali no meinho, né? No meinho do Sol e da Lua, tá? Então, o Sol em Peixes, a Lua em Virgem. Então, é uma oposição. Toda lua cheia é uma oposição de Sol com Lua. Tá? E no eclipse é mais exato. Boa noite, Ana Martins! Galera que chega e nos assiste ao vivo e online. Então, o eclipse lunar ele é fator de desencadear questões, vem à tona situações, às vezes vem à tona um mês antes, né? O período mensal do eclipse já é percebido. Então, a área de Virgem aí, respectivamente, fica acentuada, fica destacada, né? Fica bem notória, né? O 23 graus de Virgem, tá? É eclipse, né, ô Gang Yoga? Você viu? Boa noite, Inês! Então, o eclipse lunar traz fator, muitas vezes, não só para trazer à tona, às vezes ele vem com um certo susto, um certo pá, né? De revelação, de trazer à tona, né? Porque o eclipse é como isso, o que está oculto, né?
o que está meio ali obscurecido vem à tona. Ou então algo que a gente até sabia, mas não vinha percebendo mais, né? Vem à tona. É como o breu ali que escurece e depois, pá, clareia, né? Olá, Beth! Então, tudo em Virgem, ô Cris? Então, planeta aí perto, a casa de Virgem, né? Ela tem tendência a desencadear questões, né? Eu brinco que o eclipse é como uma biópsia, né? Aquele exame lá que você vai perceber se tem um probleminha ou não tem um probleminha, ou algo que vem à tona, ou algo que desencadeia uma situação, né? Como lanterna na caverna, tá? Então vem à tona algumas questões, vem à tona algumas situações, né? Boa noite, Mini Mônica! Então são fatores, chá, revelação lunar emocional. Então, é um pouco nessa toada. O eclipse ele tem um fator de desencadear assuntos. Às vezes você descobre o porquê certas questões vinham acontecendo, certas questões vinham sendo associadas, né? E tem o detalhe que o eclipse, ele também, se você observar aqui essa figura, ele está do lado oposto a Saturno, a Netuno também, né? Então pode desencadear questões a longo prazo, pode desencadear questões que desafiem estruturas, né? Você vê aí o emaranhar da própria guerra, Ucrânia, Rússia, né? Então veio à tona aí uma perspectiva de repente desencadear um entendimento, uma coisa, né? Mas, né, requer aí paciência, né? Tem Stellium e Nodo Sul em Virgem, 27 graus. Né? Então, o nodo é sempre quando tem Sol e Lua. O eclipse ele acontece quando Sol e Lua ao mesmo tempo estão próximo ao nodo. Tá? O nodo ele é o ponto de referência dos eclipses. Tá? Então, o nodo, quando a gente nasce, é aonde aconteciam os eclipses quando a gente nasceu. Ok? Então, o nodo é ponto de referência dos eclipses. Então, quem está com esse eixo Virgem-Peixe está no retorno do eixo nodal, porque provavelmente nasceu perto de um eclipse por Peixes e Virgem ali perto de quando nasceu. Então desencadeia questões, vem à tona situações, descobre-se pautas domésticas, familiares, de trabalho, de assuntos de saúde, às vezes descobre que precisa fazer alguma coisinha, algum acompanhamento, algum olharzinho ali, retirar uma coisinha ali, ou então uma condição de parte profissional. O eclipse ele tem às vezes um sentido de upgrade, de transição, né? De transição de ritmo, de transição de objetivo, de metas, ou então de ruptura, né? Ainda mais quando tem um eclipse lunar por envolver a oposição Sol-Lua. Tá? Então toda lua cheia é uma oposição Sol-Lua e todo eclipse lunar é uma oposição Sol-Lua um pouco mais exata, como a gente observa na figura. Então, a Terra no meio do Sol e da Lua. Olha lá, Sol, Lua, opostos. Tá? Sol, Lua em oposição. Ou seja, a gente vê lá no desenho bonitinho, Sol, Lua em oposição, certo? Então, desencadeia pautas, a gente percebe questões se revelando. Então, que em Virgem envolve questões de economia, de preços, que a gente está vendo no Brasil, esse furdunço todo, né? Serviços, saúde, né? A gente percebe, de repente, questão de vacinas, epidemiazinhas aí surgindo, vacina para gripe, né? Uma cepazinha de Covid lá no Oriente manifestando, né? Então vem à tona aí algumas questões. Meu nodo é Ares Libra, e como tem muitos planetas em Virgem, também vou ter que ver. Na verdade, quem tem Ares Libra já passou do retorno do eixo nodal, foi mais o ano passado, né? Ana Martins, então você já de certa forma vivenciou ou ainda está com esses resquícios, né? Porque teremos um eclipse em Áries, um eclipse solar em Áries, que falaremos mais ao fim do mês, né? A lua cheia fica mais super. A lua cheia, muitas vezes a lua cheia ela é fator de revelações até, de bombar as situações, de movimento, de intensidade, né? No que envolver assuntos, tá? Então, um eclipse lunar, mesmo a lua cheia, ela também tem um fator de
de escancarar algumas questões. Você vê lá na Argentina o couro comendo, né? O ovo está mais caro, mas as vendas de carros bateu. Você vê, né, o Cris? Nuances e nuances, né? Então, a classe média, o custo do alimento é caro, mas o povo está batendo recordes de compra de veículo, né? Então, dependendo de determinados mercados, né? São situações econômicas muito convenientes também, mas também das necessidades mais urgentes. Então, a pauta econômica fica muito no blá blá blá, fica muito no debate também no eclipse lunar em Virgem, tá? Então, vale esse olhar, vale essa atenção para essas condições. Então, a área de Virgem marcando questões. Então, por exemplo, a pessoa que tem Virgem no ascendente, a imagem, às vezes a própria aparência física, a própria postura no trabalho, ou a postura com as questões, né? O povo da Light e do Diet aí, né? Caiu, Cris, voltou? Então, estava dizendo que algumas necessidades econômicas fluem muito forte para um, né? E outras mais no desafio, mais nas tensões, né? Como o preço, a inflaçãozinha aí batendo, né? Mas também certas pautas econômicas batendo recorde de vendas, né? Como o de automóveis, por exemplo, em alguns segmentos. Então, a pauta econômica sendo bastante colocada nesse fator Virgem, né? Vai consumir combustível fóssil. Pois é, né, Otarolus? Então, a gente tem esse fator. Outro detalhe de eclipse no eixo Virgem. Estava dizendo que no ascendente, casa 1 pode envolver imagem, pode envolver a parte física, postura, decisões, né? Um fator de transição emocional no lidar com certos sentimentos ou com certas questões. Se Virgem for a casa 2 é a parte material, a parte financeira. Se Virgem for a região da casa 3, parentes, papéis e documentos, estudos, né? Se for na casa 4, vida doméstica, familiares, às vezes reforma, às vezes questões do lar. Casa 5, despesas domésticas, questões dos filhos, questões da vida amorosa, lazer e diversões também, que intensificam, mas também o fator do lado também amoroso ou da vivência com filhos. Casa 6, saúde, corpo, rotina, né? Pautas associadas ao dia a dia, pautas associadas a um cuidado com o ritmo do corpo. Se Virgem for a casa 7, relações, vida 2. Casa 8, parte de seguros, parte de finanças em conjunto, questões de heranças, questões de terapias, de espiritualidade. Se for casa 9, estudos, novos conhecimentos, viagens, a vida acadêmica, um potencial para quem lida com ensino e mentoria no trabalho, intensificar alguma questão, mostrar conhecimento. Casa 10, o lado profissional, carreira, metas. Casa 11, grupos, finanças do trabalho, amizades. Casa 12, um pouco a saúde psicológica, o lado da espiritualidade, crenças, né? A tendência a um certo sacrifício, de doações, isolamento, uma reflexão sobre o que vem carregando nos ombros e por aí vamos, né? Fui dormir tarde ontem, mas acordei na ápice do eclipse. Acordou na madrugada, o Ganga Yoga. Já percebendo muitos idosos doentes fazendo o eclipse ele também desencadeia o que está muito marcante, né? Muito no limite das questões, né? Então, ele traz o fator de transição também em muitos momentos, certo? Além do eclipse, a nossa pauta semanal, ela tem Mercúrio em retrogradação no sábado, né? Então olha ali o Mercúrio retrógrado, né? Semana tá recheada dos desenhinhos, né? Muita sinusite mnemônica, olha aí, questão do corpo, do ritmo. O Mercúrio retrogradando. O Mercúrio retrô é quando o Mercúrio está próximo, está prestes a ficar mais próximo da Terra, ó, no meio da Terra e do Sol, tá? Então, 10 dias antes da conjunção, o Mercúrio começa a retrogradar. Então, agora, hoje, né, na verdade, sábado, 15 de março até 7 de abril, retrogradando de 9 graus de Áries até 26 graus de Peixes, tá?
Então, Mercúrio retrogradando aí, a gente vendo esse exemplo da figura, né? Então, quando o Mercúrio começa a ter um movimento de maior aproximação da Terra, né? Deixa eu só voltar aqui na figura, olha só. Ele vem, né? É quando ele começa a ficar mais no meio da Terra e do Sol. Você viu o zodíaco ali, ó? Tá vendo o zodíaco? Dá a impressão que ele está voltando de Áries para Peixes, tá vendo? Ó? Então esse é o famoso movimento retrógrado, é como se fosse uma ilusão óptica, uma rotatória do céu que o Mercúrio faz. Está voltando de Áries para Peixes, né? Então o Mercúrio retrô, ele tem essa curiosidade, né? Ele tem essa questão de Áries para Peixes, mnemônica. Ele vai de 9 de Áries até 26 de Peixes, tá? Então, Mercúrio retrógrado é aquela questão curiosa que todo mundo fala de uma alternância de ritmo nas comunicações, né? É desafiador para questões associadas a papéis e documentos, né? A revisões. Boa noite, Sheila! Também para pautas, volta de contatos, volta de vínculos, às vezes encontros, convivências que tentavam marcar, tentavam combinar com o Mercúrio retrógrado, dá certo. Mercúrio tem o seu lado interessante e positivo no retomar contatos, no estabelecer encontros que vinham enrolando, que vinham ali, vai e não vai, né? Quaresma Vintage, Mercúrio Vênus retrô, Juliana, né? Então tem essa questão. O Papa tá heróis da resistência, né? Tá nesse time aí de Papa sagitariano, porreta. Então Mercúrio retrô também tem essa questão. A questão do fator de reposicionar assuntos, às vezes dá alguns contratempos com questões escritas, com a comunicação, com ferramentas de trabalho. Dizem, não, às vezes pede-se aí uma certa cautela para eventuais compras, para eventuais comércios, né? Para assinatura ou formalização. É claro que de vez em quando, em grande parte das ocasiões, tem certos papéis que eles ficam prontos justamente quando o Mercúrio está retrógrado. E aí, se não tiver jeito, assina e ok, né? Muitas vezes vai surgir uma necessidade de uma revisãozinha depois, né? Eu sempre falo que eu já assinei contrato com o Mercúrio retrógrado e lá no futuro, depois, o máximo que aconteceu foi revisões de questões, ou então as pessoas que combinaram comigo que foram embora, né? Então, às vezes, acontece algumas questões assim. Mas, às vezes, dá um desafio na comunicação, requer uma atenção com o tom, para não criar mal-entendidos, porque existe uma mudança de ritmo na comunicação, né? Então, é um tanto essa atenção com certas pautas de ritmo, né? E vale um olhar para as questões, por exemplo, algumas questões da vez que Mercúrio ficou retrógrado na última ocasião, que foi de 24 de novembro até a entrada de dezembro, tá? Os primeiros dias de dezembro. Então, se algumas questões envolverem pautas, envolverem algumas questões mal resolvidas daquela época, fim de novembro, entrada de dezembro, que foi a última vez que Mercúrio retrogradou, né? Isso dá indício de um reposicionamento, uma espécie de revisão, pautas que voltam daquela época, tá? Então, às vezes acontecem isso, reincidências de situações da última retrogradação de Mercúrio, que rolou de 24 de dezembro até 24 de novembro até 15 de dezembro, tá? Quem tem Mercúrio retrógrado no mapa, às vezes, algumas situações elas podem fluir melhor para quem tem Mercúrio retrógrado no mapa. Não é uma regra, tá? Mas já ouvi algo no sentido de que algumas comunicações, algumas questões podem fluir de uma maneira um pouco mais alinhada. Vale olhar a região de Áries, aonde vocês têm no mapa astral, tá? Que é onde a retrogradação de Mercúrio ocorrerá, certo? Da região de 9 de Áries a 26 de Peixes, tá? Que, por sinal, é a região onde Vênus está em retrogradação também,
tá? Vênus está retrô a 7 de Áries agora, né? Então os dois estão ali num comboiozinho de retrogradação, né? Os dois estão nesse movimentozinho aí que eu contei para vocês, né? De retrogradação, né? Mais próximos da Terra. Com Mercúrio retrógrado, muitas vezes voltam. É mais uma reincidência dos oi sumidos, das paqueras, né? De cliente que volta. Às vezes a pessoa é autônoma, empreendedora. Clientes voltam com o Mercúrio retrógrado, às vezes voltam para. Ela manda uma mensagem para combinar uma consulta, para combinar algum trabalho, alguma atividade, sei lá, né, no passado. Eles voltam para, vamos, lembra aquilo que a gente combinou lá? Dá para fazer agora? Às vezes com o Mercúrio retrógrado isso acontece, né? Mas é um desafio também para essa questão de papéis, documentos, formalizar acordos. Se der para fazer um pouquinho mais para frente, às vezes é interessante porque é um pouco mais desafiador no contexto de revisões depois, né? É comum com o Mercúrio retrógrado a alternância de ritmo no que envolver ferramentas de comunicação, computador, internet, às vezes dá alguns chabuzinhos, né? Tem gente que perde coisas, né? É um planeta associado às questões também de serviços, do que envolve pautas rotineiras, né? Porque Mercúrio é regente de Gêmeos, é regente de Virgem também, certo? Às vezes algum contratempo de horário. Com Mercúrio retrógrado é muito recorrente a gente ficar um pouco descompassado no ritmo das coisas. Não sei se vocês têm percebido isso. Você acha que vai dar tempo de fazer uma coisa, quando você vê já está faltando 5 minutos, né? Igual, eu estava preparando aqui a live, né? Sei lá, era 4 da tarde, comecei a fazer uma coisinha aqui, tá, né? Achei que ia terminar tempo. De repente, está faltando 10 minutos para começar a live e estava faltando coisa para eu comentar, né? Então, às vezes acontece isso. Com o Mercúrio retrógrado é interessante antecipar a programação de algumas coisas, já deixar feito antes algumas situações. Não é, Juliana, tá meio descompassada a semana? Então, Mercúrio retrô, semana de eclipse, né? Ainda mais eclipse anexado ao Mercúrio retrógrado também. Você percebe um descompasso do ritmo das coisas. Bem, você está programando, sei lá, né, algum movimento, né? Isso você vê que a coisa já está em cima da hora para fazer. Meu Deus, faltam só 10 minutos, né? Nossa, eu marquei isso, eu esqueci de responder o e-mail de fulano de tal, né? Esqueci de comprar né, as coisas para o fim de semana, né? Às vezes o Mercúrio retrógrado requer um dobro de atenção, porque a gente pode ser suscetível a algumas dispersões também, com ritmo, horários e os cronogramas rotineiros. Oi, Sandra, boa noite. Então vale essa atenção para as questões da semana, né? Quando mesmo, no meu acontece tudo, o que o Mônica Cotzes. Então, então tem um pouco essa necessidade, né? Gosto de fazer revisão do carro com o Mercúrio retro. É interessante, viu, Cris? Eu conto sempre a história. O cara da Sabesp aqui, da Companhia de Água, ele foi ver lá o númerozinho para me dar a conta um dia, ele viu que estava vazando, o relógio estava lá disparado, ele foi lá, veio aqui, trocou, e o Mercúrio estava retrógrado. Ele consertou o relógio e consertou o vazamento, né? Porque o vazamento vinha pelo relógio. Então, olha as pirações. Não vinha nem pelo cano, o vazamento vinha pelo relógio. Então acontecia dele trocar o relógio, resolver o problema da marcação e do vazamento. E era o Mercúrio retrógrado. Então, às vezes acontece isso. Mercúrio retrógrado, você precisa, às vezes, consertar um vazamentozinho que aparece aí do nada, ou você foi perceber depois, tá? Então, de vez em quando tem essas condições. Eu tenho Mercúrio retrógrado e sinto que nessa fase, para mim, flui melhor as coisas. De vez em quando, isso é suscetível. Eu ouço isso de algumas pessoas. Não percebo que é sempre, porque vai de acordo com as áreas que o Mercúrio retrograda, né? Então, mas é como uma antena, né? Uma frequência similar a quem tem Mercúrio retrógrado. Então, algumas questões tendem realmente a poder fluir melhor, né? Tirar do stand-by.
em algumas pessoas acho que é possível perceber isso sim, não que seja uma regra para todo mundo, né? Mas pode ser notório. Certo? Então olha o grau aí de 9 a 9 graus de Áries para trás, os primeiros graus de Áries, os primeiros 10 graus de Áries, Mercúrio está em retrogradação, Vênus está em retrogradação, tá? Então vale esse olhar, porque é, é um indicador aí, né, da questão astrológica nos vossos respectivos mapas, tá? Então vale um olhar aí do período dessa região, tá? Dessa região que vem retrogradando, tá? Então a área de Áries aí vai daí dar sentido a repassar questões, a tratativas de papéis e documentos, ou de questões da família, ou de questões do trabalho, né? Então tende a marcar uma tendência a retomar contatos também, por um lado positivo, mas por outro lado, de alguns desajustes, de alguns chabuzinhos que às vezes o Mercúrio retrógrado não nos faz escapar, mas não priemos cânico por isso também, certo? Então vale esse olhar. Nós teremos, casa 8, Cris, casa 8 pode envolver finanças em parceria, pode envolver terapias, pode envolver espiritualidade, voltar a estudar ou voltar a algo que envolva esses temas, né? Questões de seguros, atrelado a casa 8 também. Casa 7, relações, vida 2 ou a própria vida social, né? Contatos que voltam de repente, né? Se fizer oposição ao ascendente, não sei se chega a fazer, mas é a sua comunicação com as pessoas que pode ter um desafio no lidar aí no cotidiano, tá? Ou voltar conversas. É muito comum voltar conversas ou resgatar assuntos mal esclarecidos em tempos de Mercúrio retrógrado. E vale lembrar, período anterior ao último Mercúrio retrógrado, ali de 24 de novembro a começo de dezembro, se algumas questões daquela época podendo ressurgir para, né, algum ajuste num geral, certo? Teremos Sol conjunção Netuno. Estava colocando aqui o desenho de conjunção Sol-Netuno. Ali, ó, conjunção Sol-Netuno no grau 29, na quarta-feira. Quarta-feira, conjunção Sol-Netuno. É isso mesmo? É isso. Conjunção Sol-Netuno é um desafio para a gente não dispersar à toa com questões, tá? Não dispersar à toa com assuntos, não perder o foco, não ficar meio viajandão, né? Não entrar em ondas, né? Mirabolâncias, né? Negócio dos portais mágicos, né? Porque o Mercúrio retrô, Vênus retrô, né? Aquelas coisas que o pessoal fala de raridade, né? A onda astrológica do movimento da carochinha, né? Sol Netuno a gente percebe algumas mirabolâncias, mas é uma conjunção interessante para um contexto da criação, das terapias. Conjunção Sol-Netuno também evidencia trazer grau 29, né? Então isso é um pouco desafiador com algumas questões associadas à área de peixes, né? Num contexto de marés, num contexto de alguns fenômenos naturais, né? Grau 29, algum detalhe, mas é um grau desafiador, porque ele está na iminência já de entrar em Áries, né? O Sol ele vai ingressar em Áries, falaremos do ingresso do Sol em Áries também, já no dia seguinte, né? E ainda vai marcar a conjunção com o Netuno, né? Na verdade é uma conjunção que já vem acontecendo sempre que o Sol está entrando em Áries. Então é um desafio também com a questão de não dispersarmos de pautas essenciais, de assuntos importantes, de algumas questões associadas a cotidiano, dia a dia, né? Mesmo, sei lá, diz que me diz, fofoca, imagina um período de Mercúrio retrógrado com Sol conjunção Netuno, não tem que cuidar, um cuidado aí com certas invencionices, né? Coisas aí que, nossa, você viu que aquilo aconteceu por aquilo,
calma e elegância, calma e elegância, né? Vamos checar direitinho para ver se a coisa está acontecendo de maneira ali antenada, se aquilo é real mesmo, se não estou inventando coisas, né? Então, conjunção Sol-Netuno marcando a semana, vale uma atenção também. Olha, tem diretana, então também vale esse cuidado, né, com as pautas do dia a dia. O que mais que tem em conjunção Sol-Netuno? A doação emocional para alguns assuntos que a gente pode exagerar um pouco e intensificar um pouco mais, né? Isso é frequente na conjunção Sol-Netuno, né? Mas uma percepção de certas idealizações e certas fantasias que entram de uma maneira mais real, tá? Por quê? Essa conjunção Sol-Netuno, se vocês observarem, tem um Saturninho ali antes, ó. Tem um Saturninho ali próximo dessa conjunção. Então é uma tendência de trazer a realidade de algumas antigas ilusões ou idealizações. A gente pode transformar algumas idealizações para uma realidade diferente, ou abandonar, ou renunciar a algumas coisas que antes a gente idealizava e a gente de repente perde o interesse, não fica mais bitolado com aquela fantasia de algum projeto, que de vez em quando a gente tem um choque de realidade, até porque a gente está nessa etapa de aproximação da conjunção Saturno-Netuno também, certo? E nós teremos na quinta-feira a nossa saudação aos arianos, o começo do outono, né? Excelente letra. Obrigado, Cal. Então vale esse olhar. Eu não sei se vocês sabem, mas toda estação de ano, todo começo de estação de ano é o início de um signo, na mesma hora e no mesmo minuto. Então, teremos quinta-feira este evento, digamos, da natureza, o início do outono no hemisfério sul, o equinócio do outono e da primavera no hemisfério norte, que é o instante que começa o período ariano. Olha só, é quando o nome equinócio, a Terra, tanto no norte como no sul, tem a mesma quantidade de luz, tem a mesma quantidade de dia e de noite, tá? Por isso chama equinócio. E é o instante que o Sol está projetado para a esfera do Equador, que é a referência do início do signo de Áries, tá? No período libriano, isso também acontece, no equinócio da primavera aqui no sul e do outono no hemisfério norte. Mas na quinta, 20 de março, 6:01 da manhã, horário de Brasília, Sol ingressando no signo de Áries. Então, antes disso, se vocês perceberem bebês aí com uma cara invocada, com uma cara tristonha, com uma cara meio ali, ou já meio dançando um pouquinho, né? Olhando para a enfermeira com cara de alguém do plano espiritual antes das 6 da manhã, ainda é pisciano, né? Mas a partir de 6:01 da manhã, se tiver uma cara mais invocada, do tipo tá olhando o quê, né? Já será ariano, tá? Então, a minha saudação ao Ariano. Brincadeira, viu, Arianos? Brincadeira, amigo, né? Amigo, tá? Mas Sol em Áries, é isso que eu quero dizer. Sol em Áries, quinta-feira. Sol em Áries, quinta-feira. Horário de Brasília, 6:01 da matina, tá? Portugal, provavelmente, eu sempre esqueço, é 3 ou 4 de fuso, né? Por causa do horário de verão, mas deve ser ou 9 da manhã, né? Ou 10 da manhã, tá? Então, 9:01 da manhã, tá? Então, né? O bebês assim, já com uma cara invocada, Sol em Áries. Então, é o equinócio de outono, quando dia e noite tem a mesma quantidade de luz, né? Então, isso acontece também no equinócio da primavera aqui no hemisfério sul e será primavera no hemisfério norte também, né? 3 a mais, né, Ana Martins? Então, Portugal, 9:01 da manhã, Sol em Áries, né? Período aí da Europa que tiver 3 horas a mais que aqui no Brasil. Horário de Brasília, 6:01, 6 horas e 1 minuto da manhã. Então, arianos chegando, bebês arianos, período ariano, outono, começo de estação.
Signo cardinal, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio começam estações, né? Então, um sentido de direção, sentido de começos, né? De tomada de decisão, que o final da semana também caracteriza, né, lá para quinta-feira. Eu não sou diários, mas sou invocada. Às vezes é um Marte no mapa astral, né? As pessoas não precisam ser arianas para ter DNA ariano, tá? Tem muito ariano, tem muito, né? Tem muito Sol-Marte conjunção, Marte no ascendente, né? Quem souber o mapa aí tiver Marte no ascendente, conjunção Sol-Marte, já é um tanto DNA ariano, invocado pela própria natureza, né? Ou o famoso eu sou, né? Não é nem o tu és e ele é, eu sou. É Marte Naum, né? Tarô Luz das Estrelas. Então, você já deve estar se entregando, né? Marte Naum, a gente brinca de vez em quando que é o garoto enxaqueca, né? Ou a garota enxaqueca, que a cabecinha de vez em quando sai umas fumacinhas à toa por nada. Período ariano chegando para começos, para ponto de partida, signo cardinal, Áries, Câncer, Libra, Capricórnio começam as estações do ano, então dá um certo fator para direcionamento, rumos, né? E é mais uma posição em Áries junto ao Mercúrio retrógrado, junto a Vênus em retrogradação. Você vê ali que eu cobri ali, mas Mercúrio está retrô, Vênus está retrô, o ano novo, o Sol ariano chegando, né? Então intensifica a região de Áries nos nossos, vossos respectivos mapas. Então, isso tende a marcar indício de revisão, de recolocação, para algo recomeçar. Boa noite, Luci Fortal. Então, também dá indício para poder marcar um upgrade nessa área de Áries do nosso mapa astral também. Então, além do Mercúrio retrô, além de Vênus retrógrada, Sol em Áries chegando, então a área de Áries ela é mais intensa nesse período semanal, nesse período, diria, mensal. Tá? Então, além da região do eclipse do 23 de Virgem, 23 de Peixes, vale um olhar nesse começo de Áries também. Em alguns mapas é até a mesma casa, porque é uma extensão, certo? Então, pessoal, uma síntese aí, repassando o céu da semana para quem chegou atrasado, um resumão. Eclipse marcou o céu, o começo da live aí, né? Na nossa sexta-feira, dia 14, né? Eclipse lunar em Virgem, né? Você tem Vênus em Câncer, direta e indireta, Ana. Próxima live será de ano novo. Próxima live já falaremos do ano novo astrológico, né? Olha aí o eclipse lunar, que é quando a gente tem oposição Sol-Lua, né? Que é essa outra configuração aqui, né? Que foi na sexta-feira agora. Lua cheia, lua eclipsada em Virgem, a 23 graus, eclipse fator de revelação, fator de trazer à tona questões de revelação, de coisas que às vezes marcam de uma maneira intensa, mas que vem à tona para uma tomada de direção. Obrigado, Ana Martins, obrigado por acompanhar, pelas palavras também. Então, eclipse lunar acontecendo e sempre lembrando, temos 2 eclipses por semestre. Dia 29 teremos um eclipse solar em Áries novamente. Olha só o Áries de novo, né? Esse lunar em Virgem, nos 23 graus, um olhar para a área de 23 graus de Virgem, para as questões que se desencadeiam, para descobertas, para trazer à tona as pautas, né? Falamos do Mercúrio em retrogradação, que também é quando Mercúrio se aproxima mais da Terra e está perto de fazer a conjunção interna com o Sol, né? Então, olha só, o Mercúrio lá no desenho, como se estivesse voltando o zodíaco de Áries para Peixes, né? Mais próximo da Terra, aquele período de atenção para revisões, para desafio nas comunicações. Valeu, Cris! Obrigado, Gui. Esse formato é muito bom e a didática também. Obrigado, Mônica. Bom saber. Fico lisonjeado com o feedback. Então, ótima semana também, Juliana. Então, o Mercúrio retrô marcando também uma pauta para reencontros, para restabelecer vínculos, para volta de contatos que não conseguiam ser combinados e dar certo. Por outro lado,
Mercúrio retrógrado dá aquela disritmia em algumas questões da rotina. Então, às vezes, pode dar um certo chabuzinho no celular, no computador, em ferramentas de trabalho, de comunicação, né? Mariana, que honra as suas palavras, fico lisonjeado. Eu que fico feliz pela sua presença, pelo seu contato, pela amizade, pelo seu feedback também. Esse eclipse pega por Virgem e outros nodos. Então, aí o Mercúrio retrô tem um fator também para um cuidado com as pautas, né, com as revisões, com o desafio da comunicação, né, um desafio com certos tons de fala, né? Mercúrio é um planeta associado ao que a gente coloca, ao que a gente também lida de maneira de assuntos, então por isso que é possível retomar assuntos, retomar conversas pendentes quando o Mercúrio está em retrogradação, porque ressurge assuntos, ressurge comunicação e ressurge certos oi sumidos e oi sumidas de vez em quando também, porque não só Mercúrio, mas também Vênus está retrogradando. Então esse movimento aí de uma rotatória, como se Mercúrio estivesse voltando de Áries a Peixe, você vê o zodíaco lá, ó, como se o Mercúrio estivesse voltando, né? E outro detalhe, Mercúrio ficou retrógrado de fim de novembro a começo de dezembro. Às vezes é recorrente algumas pautas daquela época ressurgirem para alguma revisão, para algum ajuste também. E atenção para não criar desespero. É para assinar alguma coisa mais para frente, ok, né? Não precisa ter urgência, né? Precisa formalizar algum papel, alguma coisa para assinar, né? Deixa mais para frente, depois do dia 7 de abril, quando o Mercúrio ficar direto, e aí por aí vamos, certo? Então vale essa pauta, tá? Esse eclipse me pega por Virgem e outro para os meus nodos. Então, o Cris, é que os nodos estão diretamente relacionados a eclipses, né? Seu Thiago Cordeiro tá feliz com o Bahia, né, seu vira-casaca? Então, Bahia na Libertadores. Então, o Mercúrio, esse Thiago Cordeiro desconcentra. Então, o Mercúrio retrô, ele tem esse desafio com a comunicação, com certas pautas associadas a revisões e a trazer, às vezes, questões do tempo da última retrogradação, né? E assinaturas, acordos, né? Já para deixar para mais para frente, deu. Não der também, não é o fim do mundo, tá? Não dá para uma moderada aí nas questões comerciais, mais indicado para revisões ou para repassar informações no geral. E tem a história do equinócio, o Sol em Áries, tá? O Sol em Áries chegando. Palmeiras jogar com Mercúrio retrógrado. Todo mundo vai jogar com Mercúrio retrógrado. Então, o Sol em Áries é o equinócio, né? É quando as estações do ano começam. No hemisfério norte é primavera, no hemisfério sul é o outono, o instante que começa o signo de Áries. Quinta-feira, 20 de março, 6 horas e 1 minuto, horário de Brasília, bebês nascendo já com cara invocada, já terão uma natureza, já serão arianos, tá? E o Sol em Áries, o Vitória de Mercúrio retrógrado, não, Thiago Cordeiro, o próprio Vitória. Então, o Sol em Áries, ele tem esse contexto do início, do ponto de partida, porque também é um começo de estação, né? Então, aquela história, todo signo cardinal começa uma estação de ano. Então, Áries é o começo do outono e da primavera para quem está no hemisfério norte. Libra, a mesma coisa, invertendo as estações. O verão começa Câncer, começa Capricórnio. Começa o verão no hemisfério norte, começa o verão no hemisfério sul, Capricórnio. Tá? Então, a correlação dos elementos da natureza com os signos cardinais e com os demais signos conforme meio da estação e fim de estação. Tá? Então, Peixe está terminando uma estação, é o mutável, é o que termina a estação. Tá? E o Sol em Áries é ponto de partida, decisões, inícios, e o curioso é quando começa, quando tem o ingresso junto ao Mercúrio retrógrado também em Áries, a Vênus em Áries, por isso que essa área de Áries ela é importante nesse mês,
não só no mês, mas acho que por todo o ano, que depois vai ter Saturno em Áries, vai ter Netuno em Áries, para questões de upgrade, projetos a longo prazo, revisões e transições, especialmente esse mês, algo que precisa ser repassado, refeito ou reavaliado para seguir melhor estruturado para alguma decisão na região de Áries em vossos respectivos mapas. Certo, pessoal? Então, céu da semana, este é o que observamos, isto é o que observamos no período aí de 16 a 22 de março, mas com os resquícios aí de eclipse no dia 14, de Mercúrio retrógrado a partir do dia 15 e mais movimentos que virão no mês de março. Semana que vem voltamos com o ingresso do Sol em Áries e mais pautas astrológicas para vocês. Obrigado aí, pessoal, direta e indireta Ana. Obrigado, Ana Martins. É equinócio da primavera aí em Portugal, equinócio de outono aqui no hemisfério sul. Certo? Pessoal, mais uma vez, super grato às palavras, à presença de vocês nesta sexta super à noite pós-eclipse. Obrigado, Ana Martins, obrigado, Cris, obrigado, pessoal, obrigado, Mariana, obrigado, Mila, obrigado, rapaziada, Juliana, Carol, rapaziada, Mônica, Ganga Yoga, Tarô Luz Estrelas. Pessoal, ótima semana a todos, um abraço, bom complemento de eclipse, bom Mercúrio retrógrado, feliz ano novo. Obrigado, Luci Fortal, um abraço, ótima semana, tchau!